Gênesis 11, 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele. Dominar é a palavra dessa manhã. Pai querido, fala conosco, e o Senhor nos dê sabedoria para a tua glória e honra. Amém. E se você pode, você vai aplaudir forte o nome de Jesus. E nós vamos conversar. Pode assentar, irmãos. Abençoa, Pai, a família Mateus Belato, Deus. Põe as tuas mãos sobre ela, Deus. Coloca as tuas mãos na cabeça dessa pessoa. E estanca essa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, irmãos, que eu queria trazer para os irmãos, que eu queria falar com você nessa manhã, é sobre não desperdice o seu tempo. Dá um retorno na tela para mim, Fábio. Não desperdice o seu tempo. Tá? Essa palavra nós usamos para pregar. Já preguei aqui essa pregação, já pregamos aqui, com o dia que a gente trouxe a cadeira de balanço. Eu não sei se você vai lembrar dessa pregação. Quem estava nesse culto da cadeira de balanço? Estava no culto da cadeira de balanço? Amém. E aí, essa semana foi a semana da convenção estadual. E nós pregamos na convenção essa mesma pregação, só que preparada com algumas, com o telão. E a convenção esse ano foi algo muito especial e abençoou muito a vida das pessoas. Hoje eu ia terminar a palavra sobre a semana passada, falando sobre entusiasmo e propósito. Entusiasmo e propósito. Só que vai ficar para a semana que vem, porque isso vai abençoar você de novo. Aí eu ouvi não faz muito tempo, mas na Bíblia a repetição é algo muito importante. É bom que a gente possa repetir para que a gente possa gravar melhor algumas situações. Não desperdiçar tempo. Irmãos, tempo é uma coisa muito séria. Tempo é algo muito sério. E muitas vezes nós não temos tempo para coisas importantes. E quando a gente não tem tempo para coisas importantes, nós vamos ter que arrumar tempo para as coisas urgentes. Sim ou não? A pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, por exemplo. Aí a pessoa começa a ganhar peso, a pessoa começa a comer desnecessariamente algum tipo de alimento. De repente, a pessoa começa a sentir-se ofegante, aí começa a ter entupimento de veias, aí a pessoa vai ser obrigada a arrumar tempo para cuidar da sua saúde. Então, quando nós não cuidamos de coisas importantes, nós vamos ter que arrumar um jeito de cuidar das coisas urgentes. Desperdiçar nossos recursos. Como que às vezes nós desperdiçamos, por exemplo, uma noite de sono? Muitos aqui, e eu já fiz isso, e de vez em quando eu me sinto um idiota fazendo isso, fico com o controle remoto da televisão, zapeando em canais e não assistindo nada. Quem já fez isso aqui, levanta sua mão. Como você se sente perdendo sua mão, às vezes 2, 3, 4 horas do seu sono precioso? Não é? E você acabou e não assistiu nada. Não viu nada. Irmãos, ainda mais, eu tenho ficado em São Paulo alguns dias da semana, 1 ou 2 dias, e aí a gente tem que dormir no hotel. Aí você vai no hotel, o lugar que a gente fica, até falei para a Lourdes, é muito perigoso, não dá para você sair na rua. Você não pode sair porque as pessoas roubam o teu celular, roubam a tua carteira, é centro ali, é pertinho da Cracolândia, então é um lugar difícil de ficar. Então você entra no hotel, você fica no hotel, você não sai. Só que como a gente fica até umas 10 horas trabalhando, a gente já entra no hotel e já vai para dormir. E aí o sono às vezes não vem,
até baixar a adrenalina, até passar o dia, aí você fica vendo a televisão. O que tem de programa evangélico na televisão aberta em São Paulo é um absurdo. Alguém aqui é de São Paulo? Já viu isso aí? Viu? Não é verdade? Porque tem um monte, né? Então você fica, às vezes, trocando de canal. Eu falo assim, meu Deus, eu estou trocando tanto de canal, não estou assistindo nada. Eu preciso começar a assistir alguma coisa. E às vezes você fala, então eu vou dormir. Às vezes a gente perde tempo, desperdiça o nosso tempo. E como que nós desperdiçamos tempo, irmãos? Tempo é precioso, tempo é uma coisa preciosa. Fomos criados para o progresso. Eu e você fomos criados para progredir. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, em nome de Jesus, eu fui criado para progredir. Sabe por quê? Progredir. E progresso na Bíblia quer dizer realização, dar frutos. Progresso quer dizer realizar e dar frutos. Você é uma árvore frutífera. Você é uma pessoa que pode produzir frutos. Eu posso ouvir um aleluia? Levanta a sua mão direita e fala assim, eu sou uma árvore produtiva. Agora, uma árvore produtiva, ela precisa estar sendo bem regada. Ela precisa estar sendo bem regada. E às vezes, irmãos, nós estamos numa situação que nem uma cadeira de balanço não leva a lugar nenhum. Uma cadeira de balanço é algo muito bom, mas ela não sai do lugar. Ela balança, balança e não sai do lugar. Faz assim com a sua mão, balança e balança, mas não sai do lugar. De novo, balança, balança, mas fica no lugar. E quantas vezes nossas vidas estão exatamente como uma cadeira de balanço ou em uma cadeira de balanço. Não estamos saindo do lugar, não estamos progredindo, não estamos indo a lugar nenhum. E uma das coisas que faz com que eu e você não saímos do nosso lugar é a preocupação. Preocupação é um negócio muito sério. Quem aqui é preocupado demasiadamente? Levanta a sua mão. Deixa eu ver. Olha. E eu pergunto, faz bem para a saúde? Resolve alguma coisa? Se preocupar, irmãos, se vai chover ou não, resolve alguma coisa? Você faz tudo certinho, arrumadinho, tudo ajeitadinho. Irmãos, já? É um que tem o Samuel Jackson lá? Já? Vocês gostaram? Eu não gostei, desculpa. Mas eu estava assistindo, eu já fiquei assistindo. É muita aventura. O homem toma um tiro na perna e sai andando, matando todo mundo com o tiro na perna. Acho que eles esqueceram que ele estava ferido. Esqueceram. Corri até. Aí eu estava assistindo o filme e o camarada ficou 2 anos da vida dele parado, porque ele era um agente classe A, segundo ele, todo organizado, e o lema deles era, ser chato é melhor, ou seja, é melhor ser chato, ser minucioso, tudo arrumadinho, do que ser desleixado. E aí, um dos seus clientes mais poderosos, um japonês, é morto na proteção que ele fazia àquela pessoa. Aquele japonês morre. E aí ele fica sabendo que quem deu o tiro foi uma pessoa que, por acaso, estava em cima do prédio e viu o japonês chegando no aeroporto. Ele disse assim, eu nunca acertei um tiro de 300 metros, aquilo foi um achado, foi uma sorte. Então, às vezes, a pessoa se preocupou tanto em fazer algo certinho, e uma coisa não deu certo por sorte de outro. Então tem coisas, irmãos, que a gente se preocupa tanto, mas não depende de você. Não depende de você. Às vezes seus filhos saem para ir
jogar bola, ir para uma festa, ir para um aniversário, ir para algum lugar, ou vir até para a igreja, e você fica lá, ligando no celular dele, de 5 em 5 minutos. De 5 em 5 minutos. Onde está? Já chegou? Tá? Aonde está? Não sei o quê. Um dia, irmãos, a Marcela estudava na faculdade lá em Rio Claro. Por que eu fiz isso aquele dia? Tem hora que eu tenho vergonha de algumas coisas que eu fiz. Quem já sentiu vergonha de algumas atitudes suas? Levanta a mão. É chato. E a gente conseguiu falar com ela. Porque o celular estava começando a aparecer, a gente já tinha o celular. Ela também tinha. Conseguimos falar com ela. Já era alguma coisa já bem polarizada, celular naquela época. Aí eu falei com ela, Marcela, o pai e a mãe estão com vontade de ir comer uma pizza. Nós vamos comer uma pizza em Rio Claro? Então vai eu, o pai, a mãe e a Bruna. E você não pega o ônibus para vir para casa. Você fique aí na faculdade, a gente vai te buscar. Eu não sei o que aconteceu, e nós fomos, irmãos, buscá-la. Quando nós vamos buscá-la, você acredita que a gente se desencontrou e o celular deu caixa postal? Irmão, na minha cabeça, a Marcela tinha sido raptada. Sabe o que a gente fez? Nós voltamos atrás do ônibus. Chegamos lá em Peúna, primeiro, irmãos. Ela viu a gente passando de carro no ônibus, ela parou em Batovi. Eu sei que foi uma lamúria, irmão. Em 2 horas, essas 2 horas foram as piores possíveis. E às vezes, você quer descontar em alguém. Ou só eu? Você tem que arrumar um culpado. E a culpada quem que é? É essa sua filha. Quem já escutou isso dentro de casa? Não levante a mão. Entende? Eu sinto vergonha. Vergonha de ter me preocupado com uma coisa que estava tudo resolvida. Foi só um mal-entendido. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos de uma forma tão demasiada, e aí a gente esquece de algumas coisas que estão na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, não cai uma folha da árvore que Deus não tem conhecimento. Não morre um pardal que Deus não saiba. E se Deus cuida assim da planta, que hoje está... Olha essas plantas, irmãos, lindas, não são? Teve um casamento aqui, os noivos deixaram para o cuidado da igreja, para a igreja hoje. Mas amanhã, se você vier aqui, talvez amanhã não, porque está fresco o tempo, mas terça-feira, se você vier aqui, a hora que você entrar na igreja e as flores estiverem aqui ainda, elas não vão estar, mas se elas estiverem aqui ainda, o cheiro de defunto que fica dentro da igreja é absurdo. Porque elas são bonitas, mas amanhã elas secam e elas murcham. E se Deus cuida das plantas, não vai cuidar de você. E sabe o que ela fala? Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Irmãos, então, Deus cuida da gente. E preocupar-se, muitas vezes, é perder tempo. Preocupação não produz nada. Não produz nada, pelo contrário, ela prejudica, ela desacelera a sua motivação, você fica com a sua motivação desacelerada, ou seja, você perde o ânimo. Gasta muito tempo se preocupando, fica com o seu ânimo desmotivado. E uma pessoa desmotivada é algo muito triste. Uma pessoa sem motivação, irmãos, ela às vezes para tomar banho, ela tem que se esforçar. E todo mundo pode passar por esse momento de crise, de dificuldade, de preocupação ao extremo. Mas, irmãos, tem coisa que não está na tua mão. Então é melhor aprender a confiar, sabe? Porque
Preocupar-se é remoer a mesma coisa sempre. É ficar pensando na mesma coisa sempre. Agora, vamos trocar a palavra. Eu paro de me preocupar e eu começo a meditar. Porque meditação, Jean e Carla, é a mesma coisa no sentido da palavra. Preocupar-se é remoer a mesma coisa sempre. E meditar é remoer a mesma coisa sempre. Então, em vez de eu me preocupar, eu vou começar a remoer a minha mente no poder da palavra de Deus. Meditar, irmãos, não está fácil para ninguém. Todo dia você enfrenta crises, situações, dificuldades. Eu ouvi alguém dizer essa semana, disse assim, olha, nós vencemos uma batalha, não a guerra. O país está passando por um momento de transição. Pode ficar difícil, pode, mas irmãos, a Bíblia diz assim, que eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, eu dou fruto na época certa, as minhas folhas não caem, e tudo que você faz vai prosperar. Você pode dar um glória a Deus? Se isso não está acontecendo de uma forma literal na nossa vida, tem duas explicações. Primeira, tudo tem tempo. Os homens não nascem grandes, nascem crianças. Ninguém nasce grande, é pequeno, vai crescendo, dia a dia. Dia a dia. Segundo, eu preciso rever alguns dos meus conceitos. Porque às vezes os meus conceitos estão errados. Então eu preciso rever os meus conceitos. Se as coisas não estão funcionando. Já disse um sábio um dia, tolo é aquele que faz as mesmas coisas todos os dias, tentando obter resultados diferentes. Eu preciso rever conceitos da minha vida. Então começa a trocar a preocupação pela meditação. Olha que meditação bonita, Thelma e Alexandre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia. Irmãos, tem irmãos que vêm de longe aqui para assistir o culto aqui. Tem irmãos que vêm de outras cidades para participar do culto nosso aqui. Hoje tinha irmãos, de um lado só tinha irmãos de Rio Claro, Charqueada, São Pedro, tinha irmãos de Paraísolândia, tinha irmãos de Saltinho. Aqui tem irmãos que moram do outro lado da cidade. Às vezes é mais fácil você morar, por exemplo, em Ipeúna, igual o Marcelo Camileide, que mora em Ipeúna, 45 quilômetros para vir no culto. Só pega estrada, do que às vezes quem mora num bairro mais distante, que tem que cruzar semáforos para estar aqui também. Então você se esforçou para estar aqui. Você está aqui hoje, então eu preciso, cada dia que passa, rever os meus conceitos de pastor, de pregador, para abençoar a tua vida. Eu não posso achar que um culto é uma coisa normal. Não, um culto é um momento onde a igreja se reúne para glorificar a Deus, e a presença de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Agora, preocupação é remoer a mesma coisa. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que meditar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que diz mais, deitar-me faz em pastos verdejantes. Olha outro, ele guia-me tranquilamente às águas de descanso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha, aí então você está naquele momento de pesado, de dificuldade, agarrado. Aí você vai no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, que maravilha! Aí você se vê diante de uma dificuldade grande. Aí a Bíblia diz assim, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Começa a pensar na palavra de Deus. Essa semana, nós estamos na convenção. E às vezes você que acompanha um pouco de internet, você vê que as coisas não estão tão simples e fáceis. Não estão. Aí teve um momento, que é um momento litúrgico, e tem um momento que é administrativo. Houve um grupo que começou a fazer um tipo de algazarra. E a palavra ia voltar na minha mão. E é um lugar grande, com muita gente. Na hora eu lembrei de um versículo da Bíblia. Não adiantava eu me preocupar agora. Agora me adiantava eu remoer
a minha mente no poder da palavra. E a Bíblia diz assim: tolo é o que responde ao tolo. Não é porque alguém é tolo que eu vou fazer da tolice dele a minha tolice. O tolo responde ao tolo. Irmãos, adianta beliscar azulejo? E às vezes você está aí com a sua preocupação beliscando azulejo. Para de beliscar azulejo. E creia que Deus tem para a sua vida algo poderoso em nome de Jesus. Ó, Deus fez tudo do nada. Ele é o Deus da nossa vida. A preocupação não leva a lugar nenhum. Outra coisa que não leva a lugar nenhum é a culpa. Quem queria um cachorrinho desse? Olha que coisa linda. Olha o xixizinho do lado ali, ó. Se bem, irmãos, que isso aqui ó, é fake. Eles fazem xixi e não estão nem preocupados. É ou não é verdade? Não está nem preocupado. Mas olha só, ele fez, o xixizinho está do lado, ele está aquela carinha de sem vergonha, de culpa ali. A culpa, irmãos, não te leva a lugar nenhum. A culpa não te leva a lugar nenhum, Gil. Sentir-se culpado não vai mudar, não vai eliminar tuas falhas, não vai fazer nada. Olha o que diz a Bíblia, pastor Rodrigo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o homem ou servo ou justo. Justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Quando Isaías escreveu esse texto, Isaías é o pastor messiânico. É o pastor que fala sobre Jesus, Israel. Isaías está falando de Isaías 53, que é o texto mais conhecido do livro de Isaías. E ali está falando assim, ó, ele levará sobre si. Irmãos, vou dar uma notícia que você já sabe, pastor Douglas e sua esposa. O Senhor já levou os nossos pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Rogério, o Senhor já levou os nossos pecados. Irmãos, os meus pecados já foi levado, Mileide. Já foi. Tá? E se ele já foi levado, eu não preciso sentir-se culpado, não vai eliminá-los. Eu me sentir culpado do meu pecado não vai eliminar o meu erro, não vai. Eu tenho que me sentir perdoado. Perdoado. Diz de Martinho Lutero, um dos grandes ícones da igreja protestante, da Reforma. Esse homem, sabe o que ele disse um dia? Que ele estava na sua casa deitado. E de repente ele percebeu um vulto dentro de casa, negro. Uma sombra negra passando assim. E aí já arrepiou o pelo do braço, ficou lá em cima. Aí ele escuta uma voz. Martinho Lutero, está aqui uma lista. Ele não sabe se ele viu, se ele pensou, se ele sonhou. Está aqui uma lista com os seus erros. Ele olhou e batia tudo, irmãos. Batia tudo. Ele pegou uma caneta vermelha e falou assim, só que tem uma coisa. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purificou de todos esses pecados. Virou do lado e voltou a dormir como uma criança. Sabe por quê? Porque eu me sinto culpado não vai eliminar. O erro, o pecado de cada pessoa, o erro de cada um, ele tem o perdão que Deus dá e tem a consequência que a gente enfrenta. As consequências de um, muitas vezes, pode ser vergonha, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser desrespeito, mas não cabe a mim também carimbar a pessoa para sempre. Porque às vezes a pessoa está carimbada com um erro, mas o próprio Deus já olha para ela e já vê aquela pessoa limpa, lavada pelo sangue.
Então não sou eu que vou fazer o papel do acusador. Mas aí a gente começa a carregar aquela culpa, aquela culpa. Irmãos, livre-se dessa culpa. Tem gente se sentindo culpado há muito tempo. Eu não lembro bem da história, porque eu ouvi faz muito tempo, então eu vou criar uma na minha cabeça. Tinha 2 irmãos em um sítio, e um dos irmãos deixou que um dos porcos do sítio morresse afogado. Como era a sua responsabilidade cuidar daquele porquinho, ele ficou com medo e enterrou o corpo do porquinho longe de casa. Só que o irmão mais velho viu isso. E começou a ameaçá-lo e acusar. Se você não fizer o que eu quero, eu vou contar para o pai. Eu vou contar para o pai. E aí aquele irmão pressionava e chantageava o outro. Ó, você está na minha mão. Vai lá fazer uma limonada para mim. Vai lá fazer um bolinho. Me dá o seu lanche. Me dá a coxa de frango aqui. E aquele moço foi ficando triste. E teve uma atitude. Tudo é o poder da atitude, irmãos. Foi lá e falou para o pai assim, sabe, pai? Sabe aquela porquinha que o senhor gostava tanto? Eu estava cuidando dela e deixei ela afogar-se. Ela afogou, eu a enterrei, viu, pai? E é por causa disso que eu estou contando para o pai, porque me vê livre dessa culpa. O pai falou assim, meu filho, por que você não falou antes? O pai gostava daquela, mas a gente tem tantas aqui também. Está perdoado. Irmãos, uma simples conversa livrou o filho da culpa. Às vezes eu e você precisamos ter uma simples conversa com Deus e bater um papo com Ele bem sério e confessar o nosso pecado e não carregar mais essa culpa. E os outros? Os outros é os outros, irmãos. O que importa é o sangue de Jesus na nossa vida. O que importa é que você não pode viver culpado. Precisamos de uma atitude. O poder da atitude. Olha só, que tem um caminhão de lixo. Rodrigo, você coloca lixo na rua? Você coloca lixo quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. O caminhão passa lá de terça, quinta e sábado? Quando o caminhão passa lá terça-feira, você fica olhando ele chegar? Não. Você não cuida do seu lixo? Não. Você não pega a sua bicicleta, seu carro, sua moto, você não sai atrás do caminhão? Não. E aí, William? Você não faz isso também? Não, fique em pé, povo, aí você, só um pouquinho, por favor. Olha para o povo lá. É o William, jogador do Palmeiras. Ele está aqui, daqui a pouco vai ser campeão. É ele. Parece ou não parece? Quem aqui, irmão, segue caminhão de lixo? Pastor Milton, o senhor faz isso? Não? Não, mas a gente tem que estar preocupado com o nosso lixo. Vai que o nosso lixo não vai para o reciclagem. Vai que ele não vai para o aterro certo. Irmão, você colocou o lixo no caminhão, você não quer nem saber para onde ele vai. Irmãos, seguir pecado é quem é em caminhão de lixo. Perdoado está? Deixa embora. Jesus a levou para o mar do esquecimento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Precisamos... Acho que tinha uma imagem que eu não estou achando aqui. Tem um texto da Bíblia que diz assim, Filipenses 1,6, filhinhos, estas coisas vos escrevi, para que não pecais. Mas se porventura você pecar, você tem no céu um advogado junto ao Pai, aleluia, que intercede por você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele intercede, culpa, não leva a lugar nenhum. Outra coisa que não leva a lugar nenhum é a impossibilidade, irmão. Impossibilidade. Irmãos, tem coisas que é impossível. Olha esse menininho, não dá dó dele, irmão. A pior coisa do mundo é ter uma prova de matemática e não ter entendido nada. E quando a professora falava assim, hoje é redação, meu Deus do céu, o sangue do Cordeiro. Não é?
Às vezes nós temos impossibilidades na nossa vida que nós estamos brigando com ela e nós não vamos conseguir resolver. Eu acho que uma das profissões mais duras desse mundo e mais gratificante é a medicina. E às vezes eu entendo alguns médicos. Um médico que cuida, por exemplo, de tumores. Chega a pessoa lá, faz o exame, constata um tumor. Daqui a pouco aquele tumor está se alastrando para o corpo da pessoa inteira. Está corroendo parte dos órgãos vitais já. Aí o médico chama a família e fala assim, ó, não tem cura. Ele vai ter mais 3, 4 meses de vida e não vai ter cura. Irmãos, se a medicina, que é o nosso recurso debaixo do céu para cuidar do nosso físico, desengana, o que a pessoa pode fazer? Pega uma situação financeira crítica. Cartão de crédito estourado, limite de cheque especial arrebentado, perdeu os clientes, não tem entrada e saídas todas comprometidas acima do limite. Dá na mão do economista, ele vai falar assim, você quebrou. Você quebrou. Não tem o que fazer. É impossível sair dessa situação. Tem coisas, irmãos, que ficam impossíveis. Tem coisas que é complicado. Tem coisas que até para um pregador de fé, orar, é complicado. Um dia eu fui chamado para orar para uma senhora de 90 anos. Ela estava, irmãos, no fim dos seus dias, mas com a família com uma esperança de vida. Não tem muito o que fazer para um pregador. Primeiro porque ela já cumpriu o seu ciclo. A Bíblia diz que o ciclo de um homem é de 70, alguns pela sua força chegam até 80. Outros passam de 80. Passam de 80. Mas ela cumpriu o ciclo dela. Essa semana o pastor Tiago Amaral, ele perdeu a avó dele. A avó dele faleceu, um dos nossos pastores. Há uns 30 dias nós conversávamos, eu conversei com ele, e ele estava num dilema. Coloca a minha avó numa casa de asilo, de repouso, ou continuo indo lá, eu, meu pai, meu irmão, dando banho na minha avó, cuidando da minha avó. Eu falei, ó, Tiago, se vocês têm condições, eu acho, pela dignidade dela, coloca ela numa casa de repouso. Ela está com Alzheimer, ela não consegue enxergar nada, e é difícil para você. Às vezes coloca ela sentada num lugar, ela fica 4, 5 horas para poder fazer as suas necessidades básicas, depois tem que tirar, ela fica lá parada. Você acha que não é constrangedor para ela também uma situação dessa? Vai que ela tem um momento de lucidez? Coloca ela na casa de repouso. Ah, mas eu tenho dor. Bom, você está pedindo minha opinião. A minha opinião é essa. Ele colocou na casa do repouso terça-feira agora, irmãos. Terça-feira ela foi... Não, quarta-feira agora, ela foi internada numa casa de repouso. Quarta-feira agora. Quinta-feira de manhã, ela partiu. Ela morreu. Que tristeza desse moço. Eu liguei para ele e falei assim, pastor, não tem nada a ver. Ela cumpriu o tempo dela de vida na terra. Ou eu e você podemos controlar o dia que a gente vai partir?
Você tem medo de morrer, irmão? Você vai morrer. Mas não é hoje. Ih, vai demorar. Vai demorar. Lá em Peúna tinha um homem que tinha medo de morrer, irmãos. Nossa, aquele homem tinha medo de morrer, que dá até medo, até medo. E aí ele foi numa cigana, a cigana falou para ele assim, ó, o senhor vai morrer pisoteado por uma vaca. Ele falou, o quê? O quê? Eu? Vendeu o sítio dele, vendeu os bois que ele tinha, foi para a cidade grande. Eu? Não vou dar chance para o azar de jeito nenhum. E foi para a cidade grande. Cidade grande, vocês não vê vaca, não vê boi, não vê cavalo para a rua. Estava em cima do viaduto do chá, lá em São Paulo. Alguém começou a gritar, olha a vaca, o bilhete premiado. Já sabe o que ele fez, né? Achou que tinha, pulou, morreu, a vaca matou ele. Não adianta, irmãos. Não adianta. Tem coisa que é impossível para nós, não está na nossa mão. Devia ser proibido, mas não é. O pai enterrar o filho. Seus filhos vão viver bem. Seus filhos estão debaixo da promessa. Não está na tua mão controlar a vida de ninguém. Quando eu era menino, meu maior medo era que a minha mãe morresse. Quem que ia cuidar de nós? Você que talvez foi criado órfão, alguma coisa aconteceu, alguém cuidou de você. Meu maior medo, quem que vai cuidar de nós se minha mãe morrer? Com 12 anos a gente se converteu, a gente orava todo dia para não morrer. Eu tinha medo de ficar sozinho. Quem cuidar dos meus irmãos? Eu era o mais velho, eu ia ter cuidado da Ir, da Tavinho, da Marcinha. O Lê veio depois. Mas tinha que cuidar deles. Então tinha preocupação com isso. Agora, está na nossa mão. Tem coisa que é impossível, irmãos. Impossibilidade. Cabe a Deus resolver certas coisas. Fala comigo assim, Senhor, eu sei que Tu podes. Se o Senhor vai fazer, eu não sei, mas que o Senhor pode? O Senhor pode. Então, o que for impossível, irmãos, deixa para Deus. Às vezes você luta com uma situação há tanto tempo, você fala, isso aqui é impossível, isso aqui é murro em ponta de faca. Senhor, o que é possível, cuido eu. O que é impossível, cuida o Senhor. O que dá para mim fazer, eu vou fazer. O que não dá, está na tua mão, porque não tem. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, em mim, vai completar até o dia de Jesus Cristo. Todo é possível aquele que crê. Se ele vai fazer, crie o hábito de encorajamento, irmãos. Crie o hábito. Crie esse hábito de se encorajar nas coisas de Deus. Crie o hábito de se encorajar com aquilo que Deus pode fazer. Temos que ter isso em mente. Tem coisa que não dá. Deus, o Senhor pode. É o Senhor que vai fazer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tá? Então, impossibilidade não leva a lugar nenhum. Reclamar, irmãos. Já pensou ter uma mulher dessa na cabeça da gente? Pelo amor de Deus. O camarada comprou um papagaio. Comprou um papagaio, que queria conversar com o papagaio. Foi lá e foi devolver o papagaio. Falou para o rapaz assim, você me vendeu uma fêmea. Falou, não, isso aqui é macho, é fêmea. Não, isso aqui é fêmea. Porque eu já tive papagaio macho. Papagaio macho conversa com a gente. Essa aqui só discute comigo. Ela quer mandar em mim. Irmãos, reclamação é coisa séria, sim ou não? Mas tem homem que é pior que mulher para reclamar, é ou não é? Ou como tem nada. Você fica quieto aí. Quem acha que tem, levanta a mão.
Ah, só é. Aí, Patrick, elas estão podendo. Quem acha que não tem, levanta a mão. Os homens são todos aí, Rafael, aí, povo, aí. Vocês reclamam de barriga cheia. Irmãos, se não fosse nós, a sua vida está perdida. Sim ou não? Sim. Quem apoia, levanta a mão. Quem apoia, aí, aleluia. Olha lá. E tem gente, irmãos, que só reclama, irmão. Reclama de tudo, irmão. Reclama de tudo. Nossa, começa a ficar chato. Quem conhece gente chata, irmão? Abaixa a mão, vai que está perto. Tem gente que é chato demais, sim ou não? Reclama de tudo, de tudo. Olha essa flor que linda, verde e branco. Aposto que é coisa do pastor Toninho. Não é nada, irmão, eu ganhei. Se fosse preto e branco, também ficava aqui. Acho que não, mas ficava. Eu falava para o noivo, não, a igreja, nós temos alergia. Mas olha bem para mim. Tem gente que reclama. Nada está bom. Nada está bom. Ó, reclamar abre as portas para o inimigo. Tem muito crente dando o endereço da sua casa para o inimigo. Por causa da murmuração. Eu já convivi com famílias, irmãos, que o assunto deles era falar mal do pastor e da casa dele. Hoje eu olho para trás, eu tinha 15 anos. Essas famílias estão todos arrebentados, porque eles abriram a porta para o inimigo da casa deles. Não está feliz com o pastor? Ora por ele. Não está feliz com o patrão? Ora por ele. Não está feliz no prédio que você mora? Ora para as pessoas. Seu vizinho é um empiasto? Clama a Deus por ele. Eu tinha um vizinho difícil, irmão, mas difícil. Difícil. Ele ficava vigiando a gente todo o tempo. Todo o tempo. Mas difícil. Um dia disseram para mim assim, sabe por que ele veio morar aqui? Lá numa casa que a gente tem. Ele veio morar aqui porque ele morava em Santo André. Os vizinhos dele lá de Santo André atacaram fogo na casa dele. Eu falei, espero que a história não se repita. Mas chato, irmão. Chato. Difícil. Mas comigo nunca, ele não cumprimentava. Um belo de um dia, alguém foi lá na minha casa e esqueceu o portão aberto. Ele ligou para mim. Ô pastor, deixaram o portão aberto da sua casa. O senhor me dá a liberdade de entrar e fechar? Ou o senhor quer mandar alguém vir fechar aqui? Eu falei, não, pode fazer o favor, muito obrigado. Quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu fui foi lá na casa dele agradecer. Ficou legal, irmão. Agora mudou, graças a Deus. Foi só ficar legal, mudou. Mas, às vezes, Deus permite pessoas assim, perto de você, sabe para quê? Para cuidar de você. Para cuidar de você. Para proteger você. Para que você não tenha um limite também nas suas atitudes. Mas tem gente que reclama demais. E reclamação, ela abre a porta. Como vencer a reclamação? Porque reclamar é igual murmurar. E murmurar é igual pecado de feitiçaria. Está na Bíblia. Os murmuradores são iguais aos feiticeiros. Então, se eu reclamar, não reclamar coisas decentes, direitas, certas, mas tem gente, irmãos, que ele é igual aquele desenho que tinha antigamente, agora que eu lembro, ó céu, ó vida, da hiena lá, lembra disso?
E hiena só come resto da caça dos outros. Ela come o resto da caça que alguém caçou. E você não é uma pessoa que vai ficar com a sobra. Você é alguém que vai sentar na mesa que emana leite e mel, aleluia. Você é alguém que tem direito ao melhor banquete, dá um glória a Deus. Então, reclamar por direito, sim, lógico, ninguém aqui você tem os seus direitos, tem que reclamar, sim. Mas não ser um murmurador, um crítico sem proposta. Como dizem por aí, um engenheiro das obras prontas. Deus não gosta disso. Abre a porta para o inimigo. E como que a gente vence? Com gratidão. A gratidão, irmãos. Porque as pessoas têm coisas boas na vida delas, sim ou não? Por mais difícil que seja algum lugar que você esteja vivenciando, tem alguma coisa boa ali que você aprende, que surte efeito na sua vida. Então, reclamação não leva a lugar nenhum. Medo. Medo não leva a lugar nenhum, irmãos. Medo é um negócio terrível. E às vezes a gente tem medo de resolver coisas que já estão prontas. Sabe o que a Bíblia diz? No dia da sua adversidade, não te mostra frouxo. Se coloca de pé para a gente orar junto. No dia que você enfrentar as dificuldades da sua vida, não te mostre frouxo. Porque o medo, ele paralisa. O medo pode roubar o nosso senso de destino. Oh, irmãos, eu tinha 14 anos de idade. Alguém aqui trabalha no Banco do Brasil? Trabalha. Lembra que o Banco do Brasil tinha uma situação que a pessoa era o menor aprendiz? Lembra disso? Como que chamava isso mesmo? Faz uns 30 anos isso, para mais. Você entrava no Banco do Brasil como um tipo de um menor aprendiz. Tinha alguma coisa assim lá. Eu tinha 14 anos e eu tive a minha chance de ir. Eu não lembro agora como que chamava isso. É um tipo de funci que eles chamavam, uma coisa assim. E eu fui, irmãos. Minha mãe conseguiu para mim aquilo. Olha, de Banco do Brasil, há uns 30, 40 anos, hoje ainda é Banco do Brasil, mas há 30, 40 anos, quem conseguisse um emprego no Banco do Brasil, irmãos, estava com a vida tranquila. Eu já estava até aposentado já. E eu fui. A hora que eu entrei assim, era só fazer umas propostas, escrever um negócio lá. Quem tinha me indicado tinha poder de me colocar. Irmão, mas eu fui tão tímido. Eu fui tão derrubado para lá, que quando eu cheguei naquela agência da Rua 3, que é a Avenida 3 em Rio Claro, aquela grande agência, mandaram subir no segundo andar. Paulo, eu não sabia onde eu estava ali, tanto medo que eu estava ali. Eu estava dentro do Banco do Brasil e poderia trabalhar ali depois, era caminhar para os cursos e ser efetivado com 19 anos, 18 anos. Ainda um dos gerentes falou para mim assim, você gosta de jogar bola? Eu falei, eu gosto. Nós estamos precisando de jogador de bola no nosso time. Mas eu não dei sequência. O medo ali me paralisou. E eu perdi uma grande chance, naquela época, para a minha vida, por medo. Talvez os meus caminhos tinham sido mais fáceis. Mas não foi. E quantas vezes você já perdeu oportunidade por medo? Faz muito tempo, irmãos, que a lição serviu para alguma coisa na minha vida. Hoje, se surge qualquer oportunidade que seja boa, que vai dar uma promoção,
a primeira coisa que eu falo é sim. E depois a gente vê se tem condição. Quem convidou porque deve estar enxergando algum valor, Gil. Quem deu o comando deve ter visto alguma vantagem. Então eu vou dizer sim. Aí o meu senso crítico vai dizer se eu continuo ou não. Mas eu não vou morrer com a dúvida. Eu não posso ter roubado o meu destino por causa do medo. Então, em nome de Jesus, enfrenta os teus medos. E não deixe que ninguém roube o teu destino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quantos soldados tinham no arraial do gigante que não tiveram coragem de enfrentar Golias? E o rei prometeu, vou dar dinheiro a minha filha em casamento e essa família nunca mais paga imposto. 3 promessas. Vou encher de ouro essa pessoa, vai casar com a minha filha e nunca mais vai pagar imposto. Dinheiro, emprego de genro do rei e nunca mais pagar imposto. Os descendentes, não só você, a família tua eternamente não vai pagar imposto. Por isso que Jesus não pagava imposto. Porque Jesus era da tribo de Judá, que era parente de Davi. Então, irmãos, quando o medo te rouba, você prejudica futuras gerações. Em nome de Jesus, não deixe o medo te paralisar. Você pode dar um glória a Deus? O medo impede o progresso e não leva a lugar nenhum. Mas hoje nós não vamos a outro lugar a não ser na presença de Deus. Amém? Nós não vamos a outro lugar a não ser na presença de Deus. Porque o Senhor é conosco. Quem crê vai dando glória a Deus.